Saúde em Foco, a luz do conhecimento em educação, cultura, saúde física, mental e emocional, políticas públicas, meio ambiente, empreendedorismo e outros temas iluminam o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Bem-vindo ao programa Saúde em Foco, uma realização de Sheila Queiroz. Convidamos você para, juntos, buscarmos conhecimento. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, o programa Saúde em Foco explora os caminhos para uma vida mais saudável e plena. Nossa missão é orientar os telespectadores e ouvintes sobre como cuidar da saúde, tanto física quanto emocional, para uma vida equilibrada. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, prontos para capacitá-los sempre mantendo o foco no que importa, o seu bem-estar e da sua família. Comprometidos, especialistas de diversas áreas compartilham seus insights e conhecimentos. Este programa é independente e não possui viés religioso ou político. Nos programas Saúde em Foco, serão abordados temas como saúde física, mental e emocional, educação, cultura, meio ambiente, políticas públicas, ONGs, instituições e empreendedorismo, para que você seja capacitado com o poder do saber. Desejamos a todos um ótimo programa. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, mensagem com Sheila Queiroz. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. O programa Saúde em Foco nasceu de uma visão inspiradora, ancorada em 3 pilares fundamentais e um legado. Nossa intenção mais profunda é criar um espaço onde o conhecimento seja uma força transformadora, capaz de tocar vidas, fortalecer laços familiares e construir comunidades. Queremos que cada um de vocês, telespectadores e ouvintes, sintam-se valorizado, acolhido e respeitado, importante e bem informado. Nosso propósito é, claro, oferecer conteúdo de qualidade através de conversas envolventes e trocas de experiências que inspiram. Cada entrevista e debate abordaremos temas relevantes e significativos, com o compromisso de impactar a vida das pessoas em Sergipe e em todas as regiões ao redor. Acreditamos que o aprendizado adquirido ao longo do tempo é capaz de moldar uma sociedade melhor e queremos que cada pessoa que nos acompanham perceba que tem o poder de fazer a diferença. Nosso interesse vai além da popularidade ou do engajamento nas redes sociais. O nosso desejo é criar um impacto verdadeiro e duradouro na vida dos nossos telespectadores e ouvintes, honrando cada história e respeitando cada experiência pessoal. Buscamos produzir conteúdos que realmente tenham valor, influenciando não apenas o presente, mas também as futuras gerações. E o nosso legado é inspirar cada pessoa a perceber sua própria capacidade de realizar feitos extraordinários e a promover mudanças ao seu redor. Em cada encontro, nosso compromisso é contribuir para o fortalecimento de uma sociedade mais consciente, informada e humanizada. Acreditamos que aqueles que possuem a luz do saber têm a capacidade de iluminar o caminho de outros, seja na família, entre amigos ou na comunidade. O nosso objetivo é honrar e valorizar cada um dos nossos entrevistados, compartilhando o seu conhecimento e celebrando as contribuições de instituições, ONGs, empreendedores e pessoas que fazem com seu trabalho, que promovem uma sociedade mais consciente e solidária, voltada para a saúde física, emocional e mental. A mensagem central que norteia o programa Saúde em Foco se resume nestas palavras: se na busca pelo conhecimento formos ofuscados pela vaidade e pelo orgulho e não usarmos nosso saber para ajudar o próximo, nosso conhecimento será empobrecido. Queremos lembrar que a verdadeira riqueza do conhecimento está em sua capacidade de transformar vidas e contribuir para o bem comum, que a humildade é reconhecer que todo
que todo aprendizado é uma oportunidade de servir e construir um melhor futuro, um mundo melhor. Compartilhando o saber com generosidade e respeito, em prol de uma sociedade mais solidária e compassiva. Eu sou Sheila Queiroz, amiga, psicanalista clínica, educadora nas áreas de sexualidade infantil e emocional, palestrante, escritora e jornalista. Apresentar o programa Saúde em Foco é uma missão e um compromisso de levar conhecimento e autoconhecimento a todos vocês. O programa Saúde em Foco tem cumprido sua missão desde o dia 1º de maio de 2024, ao iluminar e inspirar nossos ouvintes e telespectadores de forma profunda e significativa, por meio de entrevistas relevantes. O programa se dedica a compartilhar conhecimentos valiosos e a valorizar a história de pessoas e instituições que fazem a diferença em nossa sociedade. Sou José Carlos Teles Queiroz, psicanalista em formação, programador neurolinguístico, escritor, compositor e jornalista. Telespectadores e ouvintes de todo o estado de Sergipe. O programa está disponível ao vivo pelo canal do YouTube, José Carlos Teles Queiroz, e uma parte de Aracaju pela Rádio Jubileu FM 105.9. Estamos com um novo objetivo a alcançar. O programa Saúde em Foco vai ao ar todas as segundas-feiras, das 13h10 às 15h. Você pode compartilhar ao vivo e você pode acompanhar também neste canal. Estamos focados em levar o conteúdo transformador e de qualidade às 75 cidades de Sergipe. Nosso compromisso é chegar a milhares de pessoas com esse conteúdo relevante e acessível com credibilidade. E o programa Saúde em Foco Sergipe 2025. Em 2025, o programa Saúde em Foco terá um prazer de honrar e receber representantes dos governos municipais, educadores e ONGs, além de pessoas que dedicam suas vidas para fazer o bem. O objetivo é fortalecer o sentimento de pertencimento e valorização, destacando o empenho dessas pessoas em prol das questões fundamentais para a sociedade local. Esse programa é um espaço de acolhimento e reconhecimento, que cada história é uma fonte de inspiração e cada ação positiva se torna um exemplo para todos nós. Venha ouvir e inspirar com histórias que transformam e mobilizam nossa comunidade sergipana, mostrando que juntos podemos fazer o diferente. E agora, um melhor momento, que é o momento das entrevistas, né? Próximo bloco, programa Saúde em Foco, entrevista com Sheila Queiroz. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. É um prazer estar com vocês hoje. Vamos explorar o papel fundamental do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, órgão vinculado ao Ministério dos Transportes, cuja missão é garantir uma infraestrutura de transporte segura e eficiente para todos. Suas principais responsabilidades abrangem a gestão, manutenção e sinalização das rodovias federais, além da fiscalização e regulamentação das áreas adjacentes, assegurando a segurança no tráfego de pessoas e mercadorias no modo de transportes rodoviário, aquaviário e ferroviário em todo o Brasil. Além de atuar na infraestrutura, o DENIT desempenha um papel essencial na educação para o trânsito, reconhecendo que o trânsito envolve todos os deslocamentos de pessoas e produtos indispensáveis à subsistência e ao desenvolvimento da sociedade. Compreendendo a importância de um transporte harmonioso e seguro, o DENIT se dedica a programas como o Conexão DENIT, que leva ações educativas às escolas, empresas e comunidades próximas às rodovias federais, sensibilizando desde as crianças até os adultos sobre a importância de atitudes seguras e responsáveis no trânsito. O trânsito é impactado por fatores ambientais, estruturais, mecânicos e principalmente pelas ações humanas, que são grandes causadoras de sinistros, resultando em prejuízos materiais e muitas vezes em vítimas
com sequelas graves ou fatais, trazendo perdas irreparáveis para a nossa sociedade. A educação para o trânsito se torna, assim, um grande agente transformador, pois atua diretamente na formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a segurança nas vias. Para os adultos, as ações educativas do DENIT visam coibir atitudes inseguras, reforçando o entendimento de medidas de segurança que protegem a vida de todos nos espaços públicos. Nas crianças, a educação para o trânsito trabalha na sensibilização e na compreensão dos riscos, formando uma base para uma nova geração mais consciente. O compromisso do DENIT, por meio de sua diretoria, superintendências regionais e servidores, com a educação para o trânsito, reflete a importância de tornar as vias mais seguras e humanas, contribuindo não só para a segurança de hoje, mas para o desenvolvimento sustentável e seguro da sociedade no futuro. Antes de iniciarmos o momento de perguntas, lembramos que você pode participar ao vivo. Envie suas dúvidas para o WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9 no número 79996072550, informando sua cidade, seu nome e pergunta relacionada ao tema da entrevista. Lito, o diretor técnico da Rádio Jubileu 105.9, revisará as contribuições e as perguntas poderão ser respondidas ao vivo e encaminhadas para a resposta posterior. O programa Saúde em Foco é transmitido ao vivo para Sergipe pelo canal do YouTube, José Carlos Teles Queiroz, e em parte de Aracaju pela Rádio Jubileu FM 105.9, toda segunda-feira, das 13h10 às 15h. Levamos conteúdo transformador de qualidade às 75 cidades do estado. Caso não possa acompanhar ao vivo, o programa estará disponibilizado para reexibição nos canais do YouTube, TNAD-Portal da Cidadania 5025 e José Carlos Teles Queiroz. Siga nos Instagram, Sheila Queiroz Psicanálise e @josecarlos.queiroz e acompanhe as novidades. Junte-se a nós nessa jornada de conhecimento. Nosso convidado de hoje, é com grande honra que apresentamos nosso convidado especial, um exemplo de dedicação e compromisso com a gestão pública e a infraestrutura viária no nosso país. Dr. Ralph Luiz, ele é engenheiro, está aqui conosco, é engenheiro especialista em logística de transporte, servidor concursado da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Sua trajetória é um exemplo de excelência técnica, liderança e compromisso com o desenvolvimento do Brasil. Com uma longa história de contribuições significativas, o Dr. Ralph já atuou como superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte DENIT no Espírito Santo, diretor executivo e diretor-geral do DENIT, além da Secretaria de Obras do município de Serra, do Espírito Santo. Cada um desses papéis reflete seu empenho incansável em transformar a infraestrutura do transporte e contribuir para o processo da nossa nação. Atualmente, como superintendente regional do DENIT em Sergipe, Dr. Ralph continua a impactar positivamente a qualidade e a segurança das nossas rodovias, sendo uma referência de competência e dedicação. Seu trabalho vai além da técnica, ele é profundamente humano, sempre com um olhar atento ao bem-estar de cada cidadão que utiliza as vias sob sua gestão. Seja bem-vindo, Dr. Ralph. Agora nós vamos fazer a apresentação do... Nossa honra também está apresentando o Dr. Zenóbio Amaro de Santana Júnior, profissional comprometido com a trajetória notável no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte DENIT. Como analista de infraestrutura de transporte, Dr. Zenóbio exerce a função de chefe do Serviço de Operações Terrestres do DENIT, em Sergipe, onde, desde 2017, lidera com dedicação às iniciativas de segurança e desenvolvimento nas rodovias federais do Estado. Dr. Zenóbio é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Sergipe, onde também concluiu seu mestrado, ampliando sua expertise em soluções que aliam técnicas e compromisso com a sociedade. Sua trajetória no DENIT começou em 9 de dezembro de 2009 e, desde então, ele tem atuado com excelência em diversas frentes, incluindo o Serviço de Planejamento e Pesquisa e a Equipe Nacional de Educação para o Trânsito, promovendo uma visão de futuro voltada para o trânsito mais seguro e humanizado. Sua experiência abrange também a atuação como agente de trânsito, o que enriquece sua compreensão das necessidades e desafios do setor. Dr. Zenóbio é um exemplo de profissionalismo, compromisso público, inspirando todos a trabalharem juntos
para um Brasil mais seguro e conectado. Seja bem-vindo, doutor Zenóbio. Obrigado pela presença de vocês ao nosso programa Saúde em Foco. Nós vamos agora para iniciar as perguntas com Sheila. Com as considerações iniciais de nossos estimados convidados, sintam-se à vontade. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. E eu quero dar a oportunidade também de vocês falarem um pouquinho, né? Para a gente iniciar com as perguntas. Então, então eu vou começando aqui, Sim, né? sim. Queria agradecer a oportunidade, primeiro cumprimentar você, cumprimentar o Queiroz, o Lito. E é uma honra nós termos sido convidados para participar desse programa, que é um programa já, embora seja recente aqui na Rádio Jubileu, ele já é um programa tradicional, já virou uma tradição aqui na cidade e no estado de Sergipe. E a gente está disposto a vir aqui e vir outras vezes quando formos convidados, né? Com certeza. E só depois dessa extensa apresentação, né, Zenóbio, falando da gente, né? Esses elogios, eu particularmente fico muito honrado. Dizer mais uma coisinha, que eu também sou agente de trânsito, fui agente de trânsito desde o início da minha carreira, ainda no extinto DNR, que foi um órgão que acabou, né? Nessa mudança no final do século passado, né? Lá em 1999 foi feito um projeto de lei que extinguiu o DNR, que criava o DENIT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, mas desde aquela época eu sempre trabalhei com o trânsito propriamente dito e com aquela busca por sempre reduzir a ocorrência de acidentes de trânsito, mas principalmente reduzir a quantidade de óbitos em rodovias federais. Tenho certeza que a gente vai falar muito sobre isso aqui. E dizer que cheguei em Sergipe em junho do ano passado, junho de 2023, tive uma surpresa muito grande. A equipe aqui no estado da Superintendência da DENIT, ela é muito focada nesse assunto. A gente tem na figura do Zenóbio uma liderança que é reconhecida nacionalmente em termos de segurança de trânsito, em termos de educação de trânsito, em termos de atuação na fiscalização, que eu sempre digo, a fiscalização proativa e a ação proativa em termos de segurança e circulação de trânsito, porque é muito fácil também a gente ficar só fiscalizando e só multando, mas a solução não está só aí, ela passa pela fiscalização também, mas é importante que a pessoa, além dela sentir, digamos assim, aquele temor, o famoso temor de não ser multado, ela sinta a vontade de fazer o que é correto, porque ela sabe que é correto. E sabe que o resultado da ação dela vai gerar uma viagem segura, vai gerar uma viagem mais confortável e segura não só para quem está guiando ou para quem está no carona, mas para quem está fora do veículo que está sendo utilizado ali. Então, dentro desse contexto, eu fiquei muito feliz, porque o Zenóbio é uma pessoa, talvez, eu fico brincando com ele, mas brinco com fundo de verdade, talvez seja o melhor supervisor de operações em todas as nossas 26 superintendências, e não por acaso, vou fazer o anúncio aqui, tá, Zenóbio? Você já confirmou, ano que vem o Encontro Nacional dos Agentes de Trânsito em nível federal será aqui em Sergipe, o Zenóbio está organizando isso tudo, então vai ser uma oportunidade muito rica que nós teremos, acho que em maio do ano que vem, né, Zenóbio? Em agosto. Em agosto do ano que vem. 18 a 22 de agosto. 18 a 22 de agosto, exatamente. Nós teremos aqui em Aracaju, de podermos estar todos reunidos discutindo aí ações efetivas para a gente reduzir a quantidade de ocorrências e sinistros nas rodovias federais, e não só nas federais, mas principalmente nas rodovias federais, não só aqui de Sergipe, mas de todo o país. Perfeito. E agora, a voz com o Zenóbio, né? Tá bom. Primeiro agradecer o convite, né? Muito importante. A gente está aqui representando o DENIT, representando a educação para o trânsito, que é uma causa importantíssima, né? Para salvar vidas. A gente reverter esse quadro aí de grande lotação dos hospitais, que muitas vezes o cidadão comum ele não tem a noção do impacto que a segurança do trânsito ela traz na saúde pública, né? Na vida das pessoas, né? É importante a gente vir aqui também para trazer a conhecimento a toda a comunidade, né? Do que é o DENIT, o que o DENIT faz, né? Eu costumo dizer, quando tem os encontros aí na comunidade, nas escolas, né, na própria rodovia, conversando com os cidadãos, que é muito importante a gente estar ali, é muito importante a gente escutar
o que a sociedade tem para dizer, né? E a gente passar também a nossa percepção para que o DENIT ele deixe de ser só essas letras, essas 4 letras aí, para que na percepção do cidadão ele entenda que o DENIT é um conjunto de pessoas que estão ali para servir a sociedade e com todos imbuídos no único intuito, que é trazer segurança, trazer um trânsito seguro, certo? Muitas vezes enxergam o DENIT e lembram mais das obras, da construção, por exemplo, aqui em Sergipe, né, está passando aí por esse processo de duplicação da nossa BR-101. Em breve estaremos iniciando aí a duplicação da BR-235, né? O DENIT também está implantando a BR-349, que é uma nova rodovia federal que dentro em breve também já vai estar aí sobre a operação do DENIT também, a nova ponte lá ligando Penedo Neópolis, né? Mas todas essas obras, elas só têm um sentido, que é fazer o trânsito seguro. Se o trânsito não for seguro, nenhum investimento desse em obras vai ter sentido. Quando a gente fala em segurança no trânsito, é sempre muito importante ter em mente o tripé da segurança. A segurança do trânsito ela só fica de pé se andar aliado. Esses 3 itens. A engenharia, como a gente estava falando aqui das obras, né, que são feitas visando trazer mais segurança, instalação de dispositivos de segurança na rodovia, as placas, as pinturas, o aumento da capacidade das pistas, passarelas, pontos de ônibus, tudo isso são as obras de engenharia, né? A gente tem a fiscalização, que o Ralf chamou a atenção, né? A gente tem a fiscalização eletrônica por meio dos nossos radares, estão instalados aí nas rodovias. A gente tem a fiscalização de fato realizada pelos agentes de trânsito aí do DENIT e demais órgãos que trabalham fazendo a fiscalização de trânsito. Mas se a gente não atentar ao terceiro pé desse tripé, que eu sempre digo que é o mais importante, que é a educação para o trânsito, nenhum dos outros 2 vai funcionar, certo? Porque de que adianta o DENIT investir em duplicar a rodovia para que o trânsito tenha uma fluidez, tenha uma segurança maior, se o usuário ele não tiver educação, não tiver informação para saber utilizar aquela nova pista que está ali. Ele desrespeitar as regras de trânsito, ele abusar o excesso de velocidade, ou o condutor de veículos de carga, né? Que a gente tem muita interação no DENIT, ele aplicar excesso de carga, o transportador que contrata ele, colocar excesso de carga naquele caminhão já não vai responder mais, o sistema de tração dele não tem segurança, o sistema de frenagem dele não tem segurança, ele não tem estabilidade para fazer as curvas, pode gerar acidentes e vitimar pessoas inocentes. Então, das 3 peças da segurança do trânsito, que é a engenharia, a fiscalização de trânsito, a educação, é muito importante. Por isso, o DENIT ele dá muita importância a essa obrigação regimental dele, legal, né, que está no CTB. O DENIT ele é o órgão executivo de trânsito nacional, né, e está entre as obrigações dele investir, desenvolver a educação para o trânsito no ensino fundamental, no ensino médio e também no ensino superior. Quanta informação. E ele já está respondendo as perguntas. Quanta informação. Vai vir mais vezes, não vai E olha que tem mais não. perguntas para você. Tem muita Aos informação. poucos a gente vai desenvolver. Olha quantas coisas, né? Tem muita Você informação. Agora vamos dar início ao nosso momento de perguntas, né, abordando as questões que mais têm sido levantadas pela sociedade em relação aos temas que discutiremos hoje, né? Então vamos à primeira pergunta. Vamos lá para a primeira pergunta. Doutor Zenóbio, como sua experiência no Serviço de Operações Terrestres do DENIT de Sergipe levou ao seu envolvimento na educação para o trânsito? Então, como falei, o DENIT ele tem como obrigação legal, né, está lá no Código de Trânsito, está no seu regimento, né? O DENIT ele tem educação para o trânsito como uma das suas obrigações, certo? E o Serviço de Operações Terrestres, ele está ligado a todas as funções do DENIT, ligadas ao tráfego, ao funcionamento daquele tráfego, à segurança no tráfego. Então, o Serviço de Operações ele acaba se interligando com os outros serviços da superintendência, tá? E não podia deixar de ser a educação para o trânsito, ela fica no bojo, no meu setor, né? E no dia a dia a gente vai tendo o contato com as várias áreas e percebendo o quanto a educação ela é decisiva para que haja um bom funcionamento de tudo aquilo que a gente trabalha dentro do DENIT. Como eu dei o exemplo,
o serviço de fiscalização eletrônica, né, que o DENIT tem o Programa Nacional de Controle de Velocidade, o PNCV do DENIT, que é um programa em nível nacional em que são estudadas constantemente todas as rodovias, onde é verificado a partir dos dados de registro de sinistros de trânsito, as ocorrências, os pontos da rodovia, onde tem as maiores incidências de sinistros de trânsito, são analisadas as causas desses sinistros, né? As localidades que têm uma maior incidência, que sofrem mais com esses problemas, e aí são definidos por esse programa quais são os pontos da rodovia que carecem de um controle de velocidade, para a gente coibir algumas práticas, né, como o excesso de velocidade, como também o avanço de sinal também. Nós temos equipamentos que fazem essa verificação, né? E a partir disso aí, eu comecei a perceber que não só a fiscalização ela pode surtir efeito, a gente precisa do auxílio da ação da parte educacional, né? E o DENIT ele tem uma política para a educação no trânsito, né, que ela está definida a partir do programa Conexão DENIT, que vocês citaram aqui na abertura. É um programa muito importante, né, que ele busca trazer uma abordagem um pouco diferenciada. Eu acredito que a maioria do nosso público aqui, eles verificam nos programas jornalísticos ou até no dia a dia, né, campanhas de trânsito, aquelas campanhas de rua, né, ou campanhas pontuais, às vezes na escola, numa data, no Maio Amarelo, nós temos, né, que é uma data muito importante. Nós temos também a Semana Nacional de Trânsito, né, que é em setembro, né? E aí há uma concentração dessas ações pontuais, mas que a gente vê às vezes que ela é uma sensibilização naquele momento, mas que se ela não for trabalhada durante todo o ano, ela acaba tendo uma diminuição e aquela motivação, aquela animação inicial daquela comunidade que foi trabalhada, ela diminui até o próximo período da campanha. E a gente sabe que a educação, a gente vê isso com nossos filhos, ela para ser massificada, ela tem que ser trabalhada cotidianamente. Não é? A professora, quando está ensinando a criança a ler, ela não escolhe apenas algumas datas. Todos os dias ela está fazendo alguma coisa que está despertando aquele conhecimento na criança. Então, os conhecimentos da educação para o trânsito, o DENIT entendeu isso, percebeu isso já há algum tempo, de que ele não adiantava a gente trabalhar só essas datas, ou a gente colocar só durante alguns períodos campanhas na televisão, né, durante um curto período. Essas informações têm que ser trabalhadas todos os dias, né? E ela olhou para os cidadãos que estão em formação, que são as crianças, na escola. Então, o programa Conexão DENIT, ele foi amoldado para atender essa demanda, né? De atender a criança, atender todos os dias, e que a educação para o trânsito ela entre na escola e seja trabalhado ao longo de todo o ano letivo. Perfeito. A criança vai e volta, ela tem que saber como ela, né, vai se defender. E isso Exatamente. tudo é alinhado com os artigos 74, 76, né, do Código de Transporte. Dr. Ralph, como superintendente regional, DENIT, Sergipe, o senhor poderia compartilhar a sua gestão, como a sua gestão tem apoiado e ampliado essas iniciativas? Só complementando uma coisa que o Zenaldo falou, e sempre se fala muito em educação de trânsito, com correção, inclusive, né? Para a gente avançar muito no espectro da educação infantil, sempre da primeira infância, segunda infância, ensino fundamental, porque a gente sabe a capacidade que a criança tem, primeiro, de envolver-se no processo e depois de envolver os próprios pais, né? Mas uma novidade que eu acho muito legal nesse processo que o DENIT está fazendo, mas é muito legal mesmo, é o seguinte, Queiroz, a forma como o DENIT tem abordado isso aí. Porque, claro, nós somos um órgão de trânsito, é o que o Zenaldo falou, nós somos um órgão de trânsito, mas nós também somos um órgão rodoviário, somos um órgão de infraestrutura. E dentro desse contexto, uma coisa que a gente prega, muito importante, é a mudança da visão que as pessoas têm sobre determinadas coisas. Vou te citar um exemplo. Quem aí da sua audiência nunca viu uma placa escrito bem assim, curva perigosa a 500 metros, por exemplo? Gente, a curva não é perigosa. Ela não está lá, ela não tem um metralhador, ela não tem nada. Ela está lá parada, quietinha, no lugar dela. O que torna a curva perigosa é o mau uso que nós, que
que estamos lá utilizando aquela infraestrutura, fazemos dela. Então, se a gente não consegue conectar, né, o ser humano, o usuário da infraestrutura com a infraestrutura que ele tem disponível, a gente nunca vai conseguir efetivamente reduzir a quantidade de acidentes de trânsito ao nível que nós queremos, que é o nível zero. E por que eu falo isso? Uma coisa importante também, continuando o que o Zenob falou. Nós estamos passando por um processo de duplicação de grande parte da malha viária de Sergipe. É possível que daqui a alguns anos nós tenhamos toda a BR-101 duplicada e tenhamos boa parte da BR-235 até Itabaiana com a duplicação concluída. E uma coisa é como você que é lindeiro à rodovia, você que está ali, você se relaciona com a rodovia quando ela é pista simples. Quando ela é pista simples, você automaticamente você tem uma extensão de via para vencer menor quando você vai atravessar. Normalmente você tem uma velocidade de operação veicular menor naquela rodovia, então o risco associado ali pode ser menor ou pode ser maior conforme o local que você esteja. Quando você duplica, não. Quando você duplica, você tem que se concentrar, você tem que ter um ponto específico para você cruzar, você tem que aguardar se você tem, por exemplo, uma passarela ou se você tem um redutor eletrônico de velocidade nas proximidades, para que efetivamente você possa vencer aquilo de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque quando você entrar na pista, você sabe que o tempo que você vai dispor tem que ser maior e a velocidade dos carros é maior. Então você vai ter que se deslocar mais rápido, você vai ter que ter uma percepção mais adequada, ou seja, é fundamental que você tenha noção de regras de direção defensiva, noção de velocidade. Então aí é fundamental que isso seja ensinado na escola mesmo, a aproximação, a famosa questão de você perceber e ser percebido pelo motorista, toda essa questão que na engenharia nós chamamos de visibilidade, às vezes distância de visibilidade para fazer uma ultrapassagem ou não. Então, dentro desse contexto, essa visão que o DENIT dá nesse programa Conexão DENIT, ela é muito legal, porque ela vai um pouco além da educação de trânsito somente. Ela busca muito você estar imbuído daquela infraestrutura que você tem disponível. Então, a infraestrutura que você tem disponível é que vai ditar a sua utilização dela. Essa é uma coisa muito legal. A outra coisa é que o Zenob tem, e a equipe dele tem feito junto com a gente tem feito um esforço muito grande. E aí, sem querer falar de política, mas falando um pouquinho, a gente tem usado muito do fato do DENIT ser protagonista dos órgãos de trânsito, um dos protagonistas dos órgãos rodoviários de trânsito aqui no estado de Sergipe, para que a gente possa conversar com o governador do estado, secretários de educação, secretário de trânsito, diretora do DETRAN, secretário de mobilidade, secretários municipais de trânsito, secretários municipais de educação, prefeitos, para que a gente possa envolver todo o público que é abrangido por essas ações, principalmente do programa Conexão DENIT, e motivar e criar uma sinergia para que a gente possa aí avançar e não seja um voo de uma andorinha no meio do verão. A gente precisa ter várias andorinhas para fazer uma revoada e poder fazer a revolução. O DENIT não faz nada sozinho, a equipe do DENIT não resolve sozinha, né? O trânsito não é só em rodovia federal. Isso é todo um contexto que envolve uma série de atores diferentes. E a gente tem tentado construir essa sinergia, primeiro, nessas questões envolvendo as datas específicas, os momentos específicos, como o Maio Amarelo ou a Semana Nacional de Trânsito, mas mais importante, o Zenob tem feito um trabalho muito forte com o governo do estado e alguns municípios, inicialmente municípios por onde as rodovias federais passam. Cito aqui o exemplo de Laranjeiras, ele pode falar isso com muito mais propriedade do que eu. Por exemplo, em Laranjeiras nós fizemos um trabalho que a gente capacitou todos os professores, praticamente todos os professores do ensino fundamental da esfera municipal ali, no município que fica às margens da rodovia, no trecho que está sendo duplicado e que será altamente impactado com essa ação de segurança no trânsito. Porque outra coisa muito legal que eu esqueci de dizer no começo, né? A gente está falando muito de educação no trânsito, mas no card aqui saiu o programa Saúde em Foco.
E no final é saúde. É saúde. É saúde. Isso aqui é saúde. É você preservar a vida. É vida, né? É você preservar não só a vida, é você deixar o indivíduo ele capacitado para trabalhar, porque o acidente de trânsito é uma das grandes ações, infelizmente, que incapacita o cidadão de trabalhar, porque ele pode sofrer uma lesão, um acidente com um grau de severidade mais alto e ficar incapacitado para trabalhar. Então, dentro desse contexto, é trazer saúde para as pessoas. Né? Trazer saúde não é só você estar lá malhando, é legal, você se alimentar bem, ir ao médico regularmente e dirigir direito. Verdade. E se portar quando for pedestre direito também. Isso é saúde. E aí o nosso serviço de operação, só falta virar um serviço médico, né? Mas, chega perto, né? tem uma outra coisa muito importante, que é um trabalho que o setor 19 faz, que é o setor de operações, é que a interação dele com o restante das ações da superintendência é fundamental, porque é ele que verifica a quantidade de veículos que passam na rodovia, a quantidade de acidentes, e nos dá ao restante da superintendência todas as informações e subsídios necessários para que a gente possa tomar a melhor decisão ou a decisão mais adequada. Vou citar um outro exemplo aqui. Nós acabamos de licitar a construção de 6 passarelas ao longo da BR-101 Norte, aqui no estado de Sergipe. Né? Precisa de mais, mas já licitamos 6. Elas foram localizadas exatamente nos pontos indicados pelo setor de operações. Isso é importante esse trabalho. Eles sabem onde as pessoas precisam passar, eles sabem onde ocorre o acidente, é lá que nós temos que colocar a passarela. E aí vai um recado para você, sergipano, que está aqui nos ouvindo. Ainda nesse ano, no primeiro semestre, eu fui a um evento na Assembleia Legislativa e dei uma entrevista para uma outra rádio. E uma das coisas que nos foi perguntada era sobre a questão que nós estamos fazendo para evitar acidentes de trânsito. E a gente falou que estava construindo algumas passarelas, não só na 101, quanto na 235. E o radialista que nos entrevistou, o entrevistador, nos disse que isso não funcionava porque o cidadão sergipano não usa passarela. E eu particularmente fiquei chateado, sabe, Zé, pelo cidadão sergipano. Primeiro porque eu acho que isso não é uma verdade, né? E segundo, se tiver um pouco de verdade, pedido. Por favor, passarela não está lá à toa. Tem objetivo, né? Se ela está lá, use a passarela. Use. Faça uso da passarela. Reclame com o DENIT, com o DR, a prefeitura, seja lá. Se falta fazer uma pintura, se falta iluminar, reclame se ela não está em bom estado, reclame. Mas use, porque ela é a sua segurança de trânsito. Por favor, utilize a passarela. Porque a gente quer você reclamando mesmo, porque nós estamos aqui para te ouvir e poder fazer efetivamente a melhor prestação de serviço, aquilo que nós chamamos de prestação de serviço adequado. Mas para a gente poder ser atingido, você precisa estar vivo. E para você estar vivo, você tem que passar na passarela. Então, use a passarela. Porque quando coloca qualquer coisa, já tem um estudo antes, né? Já tem um planejamento. Não é aleatório que vai colocar a passarela, né? E o interessante disso aí para como o trabalho é tão importante de vocês. Vocês colocam a passarela, mas está informando lá as crianças que vão levar para suas famílias e dizer, pai, passe pela passarela. Pai, e vai informar isso. Né? Então, essa informação é muito importante mesmo. Então, é um trabalho conjunto, muito conjunto. Outra coisa também, muitas vezes as pessoas não, como a gente perguntou e vocês agora, o Dr. Ralf esclareceu, por que a passarela está ali? Tem um motivo, Porque a grande pergunta é, por que a passarela está ali? Agora você já sabe por quê. Sim. Não é simplesmente porque está ali. Tem um objetivo, tem um planejamento, um estudo prévio. Né? Dr. Ralf, o senhor nos trouxe realmente esclarecimento a mais, sempre compartilhando, e isso é muito importante porque essas informações elas vão se complementando e cada vez mais as pessoas vão entendendo quando olhar, né? Porque tem o visual, né? Sim. O visual vê, né? Ele vê, mas ele muitas vezes ele não se atenta para ouvir por quê e nem faz a pergunta. Por que essa parcela? Isso é uma das questões importantes que são feitas para sua vida.
para o seu pai, sua mãe, sua família, que dirige nas rodovias federais, para agora saber que o trabalho que está sendo feito para justamente isso, dessa duplicação das rodovias, esse trabalho belíssimo que é feito no entorno, nas comunidades, nas cidades, em torno das rodovias federais. Então é muito importante o que nós estamos trazendo aqui, o que o Dr. Ralph e o Zenobio estão compartilhando com vocês e com todos nós aqui. Nós vamos agora, nossos convidados de hoje, vocês que entraram agora na Rádio Jubileu FM 105.9, nossos convidados de hoje, nessa entrevista especial, temos a honra de conversar com o Dr. Ralph Luiz. Ele é engenheiro civil, especialista em logística de transporte, ocupou vários cargos, destaca como superintendente regional do DENIT no Espírito Santo, diretor executivo e diretor-geral do DENIT, secretário de obra de Serra, lá do Espírito Santo, e também foi agente de trânsito. Fui Agente de trânsito. Fui chefe do setor de operações chefe do setor do Espírito Santo. E hoje é superintendente regional do DENIT em Sergipe. E fui chefe do setor de operações, descobri que eu fui chefe do setor de operações lá no DR do Espírito Santo também. Também fui diretor-geral. O antigo DR, né? Como você fala, né? Não. No órgão estadual. No órgão estadual. Também. No órgão estadual. E Cabelo onde branco não é aqui à toa. E até hoje segue contribuindo para o progresso e a modernização do setor. E o doutor Zenobio, engenheiro civil, mestrado no DENIT, atuando em áreas de planejamento, pesquisa e educação para o trânsito, com a vasta experiência, atuou também como agente de trânsito, o que fortalece sua visão ampla sobre os desafios do setor. Participa ao vivo do programa Saúde em Foco, envie suas perguntas pelo WhatsApp, Rádio Jubileu FM 105.9. 99607-2550. Envie seu nome, cidade, sua pergunta, e aí o Lito vai dar as informações. Vamos para a terceira pergunta. Bora lá? Doutor Zenobio, como o DENIT adapta suas campanhas educativas para atender as necessidades específicas de diferentes grupos, como crianças, motoristas e pedestres, garantindo uma abordagem coesa e eficaz que evite repetições e promova um maior impacto? Muito boa essa pergunta. Assim, primeiramente, né, no âmbito geral, o DENIT ele trabalha educação para o trânsito com o programa Conexão DENIT, como eu expus de maneira preliminar. É um programa que é voltado para as escolas, para trabalhar com a criança, para trabalhar cotidianamente durante todo o ano letivo e de maneira transversal nas disciplinas regulares, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que lá na Base Nacional já são previstos alguns temas, dentre eles a educação para o trânsito, que são de uso obrigatório para que os professores trabalhem esses temas dentro das disciplinas regulares. A exemplo, a gente vai ter uma atividade de matemática, né, do segundo ano, e ali dentro daquela atividade ali do segundo ano, o professor quer trabalhar o conteúdo de formas geométricas, quais são as áreas das figuras geométricas e etc. Aí o DENIT desenvolveu um material didático em que o professor trabalha esse conteúdo de matemática. Ele vai trabalhar, por exemplo, as placas de trânsito. Perfeito. A placa que é circular, a placa que é triangular, e dali ele vai ter um entendimento da função daquela placa, o que ela significa, como se comportar no trânsito, e vai aprender o conteúdo da disciplina dele regular. Então isso propicia que o professor ele não precise esperar uma data específica, uma data especial para trabalhar aquela temática, né? Ele vai poder se planejar dentro da sua programação da escola, quando a escola está desenvolvendo o programa político-pedagógico lá no início, antes das aulas, com todos os professores. Ele já vai ter, todos os professores vão ter ali a oportunidade de ter seu calendário de educação para o trânsito atendido durante o ano. Aí como é que o Conexão DENIT ele trabalha, né? Ele disponibiliza um portal digital, né, gratuito, sem burocracia, que está disponível por meio de app para smartphone, seja Google ou Android, ou seja o Android ou o iPhone, né, da Apple. E também a plataforma para computador, ele pode acessar via site diretamente também. Ali, qualquer cidadão brasileiro, não precisa ser professor, pode acessar, mas obviamente
os conteúdos estão ali, estão direcionados principalmente ao professor. O professor entra ali, faz um cadastro breve, usando apenas o SOGOV, que já é utilizado para a maioria dos sites do governo federal e de outras instâncias também governamentais. E ali ele já vai ter automaticamente disponibilizado toda essa gama de materiais. Ele vai selecionar o ensino fundamental ou médio que ele trabalhe, a série, a matéria. Nossa, bacana, ele já recebe esse material no formato PDF, que é um formato plenamente comunicável com os equipamentos aí, né? E ele já tem o material pronto para o professor, com os conteúdos de educação para o trânsito desenvolvidos para fundamentar ali o professor, porque às vezes o professor ele não teve na formação dele uma formação em educação para o trânsito. Eu acho que na nossa época ninguém teve, normalmente né? não. Essa galera que está aproveitando agora, Isso. né? Eu converso com os professores, aí muitos colocam essa demanda, mas a gente às vezes não tem. Você tem algum material? Então, o material didático ele tem a parte voltada ao professor, que ele discute com o professor o tema de educação para o trânsito que vai ser trabalhado ali, discute a matéria curricular que ele vai trabalhar na disciplina dele, e após isso ele tem uma sugestão de atividade para o professor desenvolver com os alunos dele. Tudo isso desenvolvido com uma visão de que a gente está trabalhando em escolas públicas e escolas particulares, que a escola pública, a gente tem realidades muito diferentes no Brasil, então também isso é adaptado a ter uma maior acessibilidade para esses professores, que podem ter uma restrição de material, então tem toda uma capacidade dele estar adaptando esses materiais à realidade dele, né? E o material já para o aluno, para ele aplicar, que pode ser impresso ou não, né? Pode ser feito também de maneira digital. Algumas escolas, inclusive, elogiando, por exemplo, a rede municipal de São Cristóvão, que a gente está tendo um contato maior, visto que a gente tem já formalizado uma parceria, né? Desde meados aí desse ano, né? A gente iniciou lá no início do ano e a partir daí a gente formalizou, tem uma estrutura boa, né? Visitei algumas escolas já da rede, eles têm uma estrutura para trabalhar digital, com lousa digital, etc. Já outros municípios a gente já encontra no estágio ainda menos avançado. Aí o professor não tem um projetor, às vezes não tem nenhum equipamento para cópia, mas aí os materiais já são feitos pensando nessas realidades, né? Muito bom. Entendeu? E aí o DENIT trabalha, aí vindo, falei para criança, escola, né? Professores, aí o adulto, o motorista, o motociclista, o ciclista, o pedestre. Aliado a isso, em complementação, a gente faz todo um calendário. Esse ano a gente fez mais de 10 ações na rodovia, em ruas, né? Ou na própria BR. Né? A gente não fica limitado ao espaço geográfico, né? No nosso programa, o espaço geográfico da rodovia da BR-101, da BR-235. A gente faz ações também nos municípios, porque as pessoas estão nos municípios, né? Elas passam pelas rodovias, mas moram nas cidades. Então, a gente tem calendário de ações em faixa de pedestre, não é? Em locais onde a gente tem aglomeração de pessoas próximos a escolas. A gente faz também ações com o motorista. A gente faz canalização de tráfego para o motorista, explica ele a ação. A gente trabalha faixas, panfletagem, materiais didáticos ali, orientações para os condutores, seja de moto, veículos de passeio, carros, né, e caminhões. Até abrindo parênteses, né, que o DENIT ele tem no âmbito da fiscalização o Programa Nacional de Pesagem, que são as nossas balanças. Ele tem as nossas balanças móveis. A gente tem uma balança aqui em Sergipe, que a gente opera ali em frente à Polícia Rodoviária Federal de São Cristóvão, quilômetro 101, lá do posto. A gente tem essa balança em operação. E muitas vezes o caminhoneiro está passando ali e às vezes não entende muito bem aquele trabalho de pesagem, e acha que a gente está atrasando, mas sempre a gente está trabalhando junto a esse posto, a gente está enviando o agente para estar orientando o caminhoneiro, para ele entender o sentido daquela fiscalização, que não está ali, dele, né? Não é a vida dele. A preocupação ali não é estar gerando multas, sim. É a gente orientar para que não ocorram os excessos de carga que são tão perigosos. E aí, esse ano mesmo, a gente fez já 2 ações voltadas ao caminhoneiro, justamente nesses pontos onde a gente tem uma maior concentração. E aí a gente tem um material de educação voltado, aí já é um panfleto diferenciado, com coisas relativas à segurança do caminhoneiro, à saúde do caminhoneiro, porque muitos deles às vezes esquecem um pouquinho a saúde, sono, dirige períodos muito longos, etc. Isso, então, isso me veio agora uma questão, doutor Ralph, em relação
alguns ajustes, né, que precisam ser feitos, né? Mas em relação às empresas, né? Porque o que acontece? O caminhoneiro, ele segue, né, Zenório? E aí a empresa lá exige muitas vezes, quem vai colocar a carga é a empresa, né? O caminhoneiro ele vai dirigir, né? É o transportador, o embarcador, que a gente como é chama. que está funcionando essa questão em relação à empresa, né? Então, aí nós estamos tratando do assunto que ele transcende um pouco a questão da educação de trânsito, né? E ele vai mais para a regulamentação e a regulação do transporte terrestre ou do transporte rodoviário. Aí já é um assunto que ele está muito mais focado no âmbito da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Mas vou lhe responder essa questão. Tem dois focos de ação. O Zenóbio já introduziu ali, que é o transportador e embarcador. Eles têm obrigações legais, sofrem uma fiscalização por parte do DENIT, que tem muito mais a ver com a questão envolvendo o excesso de peso, porque isso é notadamente trânsito, do que outras questões envolvendo a carga que ele transporta. No âmbito da agência reguladora, que é a ANTT, aí não. Aí você tem uma fiscalização e aí passa por um processo de educação, vou falar nele daqui a pouquinho, que envolve o motorista, o transportador e o embarcador, porque no caso da Agência Nacional de Transportes Terrestres, há uma regulamentação, uma fiscalização de onde a carga está saindo e para onde ela está chegando e qual é o tipo da carga e por que está fazendo isso. Para uma coleta de informações, até para questão inclusive tributária, entre outras coisas. Então, dentro desse contexto, a agência faz um trabalho muito forte que envolve educação também, capacitação, é muito mais treinamento e capacitação junto com as empresas transportadoras, e existe um registro, que é o RNTRC, Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas. Isso é um certificado, por assim dizer, que a agência confere ao transportador e que, de posse desse certificado, ele está habilitado a fazer o transporte por todo o país. Se ele descumprir as regras previstas na legislação de trânsito e na regulamentação do transporte terrestre, ele perde esse certificado, e esse certificado ele serve para o transportador, o embarcador e o motorista. E a partir daí a gente verifica se ele está cumprindo, primeiro, horas de trabalho, porque existe a escala de trabalho do motorista, ao contrário do que as pessoas pensam, o motorista também tem que ter um horário de descanso dele, né? Tudo visando na saúde e no bem-estar. Exatamente a questão da saúde. Exames toxicológicos. Obrigado, Zenóbio, por me falar essa palavra complicada. Os exames toxicológicos também. A questão é a questão dos treinamentos e, obviamente, se a habilitação dele é compatível ou não com o tipo de veículo que ele está guiando. Então, dentro desse contexto, há uma fiscalização muito forte feita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, junto com a Polícia Rodoviária Federal, notadamente aí nas rodovias federais, que envolve toda essa questão envolvendo o mercado, porque aí nós não estamos falando da sociedade como um todo, mas de uma parcela específica dela, que é um mercado que é regulado e regulamentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então há uma ação da União, do governo federal, a esse respeito, mas essa ação ela é muito mais vinculada à agência reguladora do que necessariamente ao departamento. É um elo, né? Deixa de ser assim, um elo da logística, né? Que lá ele começa, a empresa é fiscalizada pela agência, como o senhor falou, e quando chega o motorista na rodoviária, na rodovia, com a carga, aquela carga, que ele tem essa orientação para evitar o quê? Um acidente, coisas piores, né? Por exemplo, Queiroz, o Zenóbio deve ter o dado mais recente, mas o último dado que eu tinha, se eu estiver errado, Zenóbio me corrija, mas se não me falha a memória, em 40% dos acidentes que envolvem caminhões, o excesso de carga é um dos fatores causadores do acidente. É isso, né, Zenóbio? O excesso, sempre o excesso, né? Então, dentro desse contexto, é fundamental, de novo, que a gente tenha essa consciência. O cara quer ir lá,
quer pegar um frete melhor e para isso ele aceita ter uma carga maior, Exatamente aí. mas ele está colocando Em risco. em risco. Não só a Ele vida está colocando dele, em né? risco a vida dele, a vida de terceiros, está colocando em risco um mercado, todo um mercado de transportes que precisa ser sadio, né? Precisa ser sadio, e muitas das vezes ele está se arriscando a levar uma multa gigantesca e perder a condição dele De dirigir. de guiar e de ser um profissional naquela área. Então Quantas perdas, é né? fundamental. É um jogo que o ganho é muito pequeno frente à perda que ele vai ter se ele sofrer uma ação de fiscalização ou da Polícia Rodoviária Federal, ou da NTT, ou do DENIT. Então a recomendação ao motorista, de novo, pode parecer difícil o que a gente diz aqui, Sim. mas tente seguir a legislação de trânsito, notadamente no Código de Trânsito Brasileiro, no que tange a regulamentação do excesso de peso. E a gente vai estar reforçando aí nosso programa de fiscalização de pesagem, né, Ralf? Quiser dar mais os detalhes, falar sobre É importante. que a gente vai aumentar a quantidade de balança, né? Ah, Que a gente vai rapaz, ó. implantar o monitoramento eletrônico, né? Verdade. Que é a ECP. O Zenobio falou uma coisa muito importante. Depois que a gente chegou, eu e o Zenobio fomos trocando figurinha e conversando sobre o que está acontecendo com o estado de Sergipe, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais do que está acontecendo no nosso estado aqui, gente. Esse né? exemplo específico, né, das iniciativas. Sergipe é um estado que está crescendo mais do que a média nacional em termos de transporte. O volume de trânsito está aumentando, o volume de carga está aumentando. A agricultura aqui, embora seja um estado pequeno, a agricultura, notadamente o milho e a laranja, o transporte é muito forte. Há uma cidade aqui, que é uma das cidades dos caminhoneiros do Brasil, que é a cidade de Itabaiana. Você tem um acesso cheio de galpões em construção, que é aqui no acesso a Aracaju. Você tem toda a BR-101 sendo tomada por unidades fabris. E aí você tem fábrica de fertilizante, você tem a Maratá, você tem fábrica de cimento, tem uma série de outras indústrias que estão adentrando a BR-101. Numa discussão que a gente teve, eu e o Zenobio tivemos, a gente optou por sugerir a Brasília, e foi aceito, que a gente intensificasse ainda mais as ações de fiscalização, né, Zenobio? Aqui no estado de Sergipe. Então, a gente está aumentando a quantidade de fiscalização eletrônica de trânsito, estamos duplicando a quantidade de equipamentos que vão fiscalizar o excesso de peso, mais do que duplicando, né, Zenobio? A gente tinha uma balança, estamos colocando duas. E vai ter agora as unidades de controle de peso. Explica isso aí, Zenobio. Porque é um sistema que a gente ainda não tem em operação, né, aqui nas rodovias federais, que são estações que vão ser montadas com pórticos na rodovia. A gente escolheu pontos estratégicos, né, na BR-101. E esses pontos, o veículo vai estar passando e 24 horas por dia, todo momento, todos os veículos que passarem ali, agora com ênfase nos de carga, vão estar sendo monitorados, eles vão estar sendo pesados. Não para efeito da multa naquele momento, porque a legislação hoje não permite isso. Só que a gente vai receber essa informação via computador e aí a gente vai selecionar os veículos para fazer a pesagem nele. Com isso, a gente vai poder fazer uma pesagem muito mais acertada, muito mais assertiva em cima daqueles condutores que estão trazendo os veículos com excesso de peso. Porque, para você ter uma ideia, né, a gente faz a pesagem estática com nossa balança. A balança é móvel, mas para a gente fazer a pesagem hoje, conforme liberado pelo Inmetro, o veículo ele é pesado parado. Ele vem e vai passando cada eixo sobre a balança, né? E a partir daí a gente tem a pesagem daquele veículo. Se ele tiver com excesso, ele já vai ser notificado e posteriormente autuado, notificado para ele se defender da toda a defesa dele, e se não ocorrer nada de errado, ele vai ser multado, né? Mas aí, dentro de todos os veículos que a gente passa, de veículos de carga que a gente passa na rodovia durante o período que a gente está fazendo a pesagem, eu fiz um cálculo aí durante esse ano 2024, a gente pesa por ali em torno de 3 a 4% dos caminhões que estão passando, porque leva um tempo para fazer a pesagem de cada veículo. E, obviamente, o tráfego é muito grande aí nas rodovias. A gente tem aqui na saída de Aracaju, só para atender o número, a gente tem determinados momentos ali, determinados dias, né, que a gente chega a mais de 50 mil veículos dia. A gente tem outros trechos da rodovia que tem 20 mil e etc. Mas para você ter uma ideia. Então, a gente pesar 3 a 4% já é muito veículo para uma balança.
E a gente fazendo esse monitoramento e fazendo a seleção realmente daqueles veículos que estão com excesso de peso, a gente vai ter uma assertividade muito maior, e os condutores, os caminhoneiros, que quanto mais mente estão utilizando o excesso de carga, acreditando como a gente pesa apenas uma parte, ele vai escapar, ou algumas estratégias, como por exemplo andar em comboio, e aí coloca às vezes à frente veículos que não estão com excesso, e aí os que estão atrás muito próximos, aí passam pela balança, porque lota a fila, e aí a gente não tem como pesar todos, ele está passando. Entendeu? E a partir desse sistema a gente vai poder selecionar os veículos que estão com excesso e ter uma pesagem muito mais assertiva e um caráter educativo. A gente está falando de fiscalização, mas fiscalização também é educativa. É educativo para que eles não continuem colocando a vida dele e dos outros condutores em risco. Porque esse veículo que está com excesso de carga, a gente tem que ter em vista que ele pode ser aquele veículo que vai perder uma curva e ele vai colidir com um veículo que está trafegando, às vezes, de férias. Um pai de família saiu de férias, está com seus 3 filhos ali no banco de trás, a esposa na frente, e essa carreta tombando sobre esse veículo. Como a gente vê vários acidentes desse tipo na rodovia, poderia ter sido evitado se ele não tivesse com excesso de carga. Então, muito legal isso que o Zenóbio está falando, Queiroz, pelo seguinte. Grosso modo, o que o Zenóbio tecnicamente disse ali? Disse o seguinte, ó, você caminhoneiro que está lá em Propriá, você que está lá em Propriá, você está descendo para cá, aí de repente você passou nesse pórtico. Se você tiver com excesso de peso, agora nós vamos ter um instrumento que vai saber que ou você está com excesso ou tem suspeita, não é isso, Zenóbio? Suspeita de excesso de peso. Precisão alta. Aí quando chegar lá na hora da balança, não vai adiantar ele botar aquilo que nós chamamos de coelho, o coelho na frente. Porque a gente vai saber que aquele outro carro que está atrás dele que está com excesso. Aí o coelho passa e a gente pega e pede isso para parar. Então a fiscalização vai ser muito mais efetiva do que ela é hoje, porque hoje vai muito na sensibilidade da gente. Porque no olho a gente vai criando aquele olhar, né? Você vê, o caminhão está vindo, está a 200, 300 metros de distância ainda, mas você vai vendo pelas molas, pelo eixo, pelo própria manobra dele, qual que está vazio, né? Ou qual não está. Não, muitas vezes na fila o caminhão é baú. Aí está aquele motorista, aquela fila, 4, 5 caminhões na fila para serem pesados. Aí está lá o cara soltando maribondos. Aí a gente vai lá, porque tem a equipe toda de apoio e tem, geralmente, 2 agentes estão ali para efetuar a fiscalização. Aí ele já está ali soltando maribondos, aí a gente vai lá, conversa com ele, explica o motivo da ação, né? Explica o que é, eles, mas eu estou descarregado. Eu digo, olha, não tem condição da gente no olho, a gente seleciona você para a fila e adivinhar que seu baú que está fechado, que ele está descarregado, entendeu? Então você tem que ficar aqui na fila, porque se eu liberar, eu vou ter que liberar todo mundo, então não pode, você vai passar pela fiscalização. E a legislação que obriga o veículo a passar por pesagem, veículo de carga, onde tem balança, todos são obrigados a ser pesados. É até bom dar essa informação aqui para os caminhoneiros que não estão ouvindo, e a maioria não tem essa consciência, né? Todo veículo de carga onde tem balança, ele é obrigado a ser pesado, esteja vazio ou não, justamente por isso, porque o agente, de um modo geral, ele não tem como adivinhar se o veículo está vazio e se está com excesso ou não está, né? Entendeu? Nós estamos falando aqui a vocês da Rádio Jubileu e que estão acompanhando o YouTube, as famílias, o que está acontecendo na sua família, seu pai é caminhoneiro. O que é que o DENIT está fazendo? O DENIT está protegendo seus pais. Está protegendo para que ele vá e volte com vida. Esse trabalho é muito importante. Às vezes as pessoas não têm essa percepção, porque eles querem chegar, mas eu quero que vocês pensem nos seus filhos. Eu quero sair da empresa, levar minha carga e chegar na minha casa em segurança. E o DENIT está provendo tudo isso para a sua segurança, para que você chegue com vida, com tranquilidade na sua casa. Essas são informações importantes, né? Para que a gente possa, as próprias famílias, ter essa segurança, ter essa compreensão, né? E vocês estão trazendo aqui ao programa. Uma coisa sobre parcerias, né? Que é importante, o órgão e todos os órgãos têm suas parcerias, né? Aí tinha a pergunta, Sheila, sobre a quinta pergunta Doutor Zenóbio, o Departamento Nacional de Infraestrutura do DENIT, né? E Transporte. Né? DENIT.
colabora com outras entidades para fortalecer a conscientização sobre segurança viária. Como essas parcerias são estruturadas para alcançar diferentes públicos e ampliar o impacto das campanhas educativas? Então, as parcerias são muito importantes para você trabalhar a educação para o trânsito, trabalhar a segurança para o trânsito de uma maneira geral, né? As parcerias, num primeiro momento, eu posso dizer que já é entre as entidades, entre as instituições. A exemplo, o DENIT, que é um órgão federal, a gente tem uma parceria, né, muito grande com a Polícia Rodoviária Federal, que atua também na área da educação, na área de fiscalização para o trânsito, né? Está complementando aí nossa atividade nas BRs, né? Inclusive, a gente trabalha inclusive na mesma área, né? A gente tem uma área tão muito próxima até fisicamente, então o nosso planejamento das ações educativas, a gente sempre está em parceria. Recentemente, inclusive, fizemos uma ação, a gente fez uma ação um pouco diferenciada do que a gente faz, a gente vai muito mais à comunidade, né? Então, recentemente a gente trouxe, antes do Dia das Crianças, no dia 10 de outubro, né? Aí a gente pensou em fazer, que já é de costume lá, uma comemoração em alusão ao Dia das Crianças, e geralmente a gente faz uma atividade ali, pede que os servidores tragam seus filhos, né? E a gente pensou, por que não fazer um pouco diferente? A gente sabe que nem toda criança tem uma família estruturada, às vezes não tem condição de ter um dia diferente, né, da criança, né? O Dia das Crianças, eu tenho um filho de 12 anos, tenho uma filha de 20 anos, né? Graças a Deus, eles sempre puderam ter um Dia da Criança, mas nem todas têm, a gente sabe disso, a realidade do nosso país. Então a gente pensou, vamos fazer diferente, vamos trazer um grupo de crianças, então vamos aliar isso aí à educação para o trânsito, que é a nossa função. Então a gente foi atrás da parceria. A gente buscou a escola, que já foi uma parceria com a direção da escola, a escola Rui Eloy, que fica ali também na Avenida Maranhão, né? Convocamos uma turma de crianças, né? Para que eles trouxessem a área do DENIT, para que a gente fizesse uma série de ações educativas com essas crianças. Nessa parceria, a gente trouxe outras instituições. O GETAM fez apresentações em cima da sua atuação em abordagens, etc., para que as crianças tivessem esse conhecimento, o que fazer no caso de uma ação, quando houve, que é uma coisa que às vezes eu pergunto muito às crianças, algumas não têm essa noção, você ouviu a sirene, você está vendo que tem um veículo de segurança ali, o que você tem que fazer, né? Que você tem que ter atenção, se afastar, porque ninguém ensina, não ter né? reação, O pai e mãe não ensina tudo sobre isso, né? Exato. A gente trouxe o Detran na pessoa de Ticiane, trouxe sua equipe, trouxe os materiais que o Detran tem para atuar com a gente trouxe também a SMTT de Aracaju, a Heloísa esteve lá com a gente, a gente teve também a PRF, com toda a equipe lá, o Queiroz e a equipe dele, em que ele colocou lá todos os dispositivos que a PRF utiliza para fiscalização. Ele demonstrou também, ele tem lá uma escolinha que seria um simulador da embriaguez, que é muito interessante para que as crianças, para as crianças percebessem o quão ruim para várias atividades, mas principalmente para a condução, que não se alia o uso do álcool e a direção, né, a condução. Mas para a criança, às vezes, tem essa curiosidade, mas por que não pode beber? Aí ali ele sente um pouquinho, vê a dificuldade na visão, na movimentação, tudo isso para que ele perceba, né? E as atividades que o DENIT já faz para as escolas, a gente também colocou ali, certo? Perfeito. Que é Casamento perfeito. Exato. A gente tem um joguinho, né, de passa ou repassa com as crianças, a gente tem o nosso tabuleiro gigante do trânsito, não é? A gente tem também a escolinha de trânsito, que é uma simulação de ruas, né? Que a gente tem todas as placas, os semáforos que funcionam como semáforo real, né? Com travessia de pedestre, a faixa de pedestre, tudo isso é explicado para a criança. Então, elas fizeram todo esse circuito durante toda a tarde. A gente pegou essas crianças com as viaturas, a gente pegou lá na escola, trouxe, fizeram todo esse circuito, gostaram demais, foi extraordinário, né? E depois levamos de novo à escola. Então, eu acho que eu consegui sintetizar como a parceria Educação do Trânsito. Né? Só essa escola, nesse dia, né? Nesse dia, porque a gente trouxe para cá. E a gente tem durante o ano, a gente tem um calendário, né? A gente vai programando, inclusive na última que a gente fez agora, as duas últimas, dia 30 e dia 31. Dia 30 foi em Maruína, na Escola Sabino Ribeiro, fica lá no centro da cidade de Maruína. A gente fez lá, levamos toda a nossa estrutura para lá, né? E dia 31 foi em São Cristóvão, lá também no centro da cidade, no Colégio São Cristóvão, fica vizinho
a igreja matriz, né? A gente também levou. Aí quando estava lá em São Cristóvão, o pessoal, os professores já estavam perguntando, já está abrindo o calendário para o ano que vem? Que eu também ensino em outra escola. Pessoal, vamos abrir. E a galera vai atrás. Vai atrás. Você pode entrar em contato lá com a gente. Dr. Ralf, em relação a parcerias que podem vir a ser implementadas mais, fala do governo do estado. Sobre ampliações dessas parcerias. Então, essa questão da parceria, ela hoje, uma coisa muito importante que o DENIT tem feito é a gente tentar institucionalizar essa questão da parceria, né? E por que eu estou falando da palavra institucionalizar? Para a gente deixar de personalizar, porque na educação de trânsito hoje, infelizmente, nós ainda dependemos muito das ações individuais de um servidor ou de um gestor para tentar avançar com essas questões, avançar com essas ações, porque senão elas acabam não acontecendo, né? O Zenob, por exemplo, na palavra dele, ele foi citando um monte de servidores, de pessoas, Exato. Que são pessoas que têm um histórico já disso, de uma luta muito forte, né? E dentro desse contexto, o DENIT, no programa Conexão DENIT, o outro é Galera DENIT, né? Isso, Galera DENIT. Tem procurado institucionalizar essa ação e dentro desse contexto nós já procuramos o governo do estado na Secretaria Estadual de Educação para que através da Secretaria Estadual a gente consiga atingir, o programa consiga atingir todos os municípios do estado de Sergipe. Eles têm essa capilaridade, eles têm essa condição de conseguir efetivamente instalar e implementar isso em todos os municípios, porque, querendo ou não, a nossa equipe é pequena, ela é limitada. E a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, são 75 municípios. Prioritariamente, claro, seriam os municípios cortados pelas rodovias federais, mas a educação de trânsito ela é universal. Ela é para todos, é obrigação, tem que ir, né? Para todos, né? E aí, todos os agentes envolvidos, é aquilo que eu falei, você deixa de ser uma andorinha. Você já pega uma Secretaria de Educação, que é algo, assim, gigante, né? Nós estamos falando aí de centenas de milhares de alunos que podem ser atingidos, algumas dezenas de milhares de professores. Então, esse é um contexto, e a gente tem colocado muito esforço, o DENIT tem colocado muito esforço para que a gente consiga formalizar esse convênio, já está caminhando para a formalização dele, para que aí sim isso pegue uma atração muito forte e a gente consiga implementar isso de uma forma bastante aguda aqui no estado de Sergipe. O programa vai estar à disposição para estar divulgando todas as ações de vocês. Eu quero inclusive voltar aqui mais vezes. Eu estou gostando dessa entrevista aqui, Zenob. O único problema aqui, Queiroz, é que o Lito é flamenguista. E o tempo, olha, nós estamos já bem... Gente, é uma riqueza de informações. Vamos fazer essa pergunta aqui que é muito importante. Mais uma é sobre as obras do PAC, né? Se eu pudesse falar em nome da UNIT. Então aqui o DENIT, o DENIT Sergipe, ele está bem contemplado no programa de aceleração do crescimento. Nós temos hoje 3 grandes empreendimentos aqui no estado. O primeiro é um que nós precisamos concluir, que é a duplicação da BR-101 Norte. Nós temos aí 25, agora 20, né? Na realidade agora 15. Temos 15 quilômetros para concluirmos aí de duplicação até o final do ano que vem. Então nós estamos falando aí de 13, 14 meses para a gente concluir a duplicação e o cidadão sair aqui de Aracaju e chegar a Maceió em pista completamente duplicada. Isso está acontecendo do lado de Alagoas também. Então ali em Porto Real do Colégio, que tinha um viaduto, uma obra abandonada há mais de 10 anos, o ministro Renan Filho, que é alagoano, fez o esforço, retomou, o DENIT retomou a obra lá, ela está em vias de ser inaugurada e até o final do ano que vem, dentro do cronograma do DENIT, a expectativa é que a gente conclua a duplicação da BR-101 Norte. Temos que, nos próximos 2 anos, né, mas no ano que vem, iniciar a duplicação da 101 Sul. Nós estamos acabando, a equipe de projetos, o DENIT está acabando de analisar o anteprojeto da 101 Sul para que nós possamos licitar a obra. Então, temos toda a expectativa que nós vamos publicar o edital da obra de duplicação da 101 Sul ainda no primeiro trimestre do ano que vem.
e a partir daí licita, publica o edital, tem o tempo de contratação e a nossa expectativa é iniciarmos a obra também no ano que vem. Temos também um terceiro empreendimento importantíssimo, que é a duplicação da BR-235 entre Aracaju e Itabaiana, mas não só isso, né? Porque envolve a melhoria da saída de Aracaju, a duplicação entre Aracaju e Itabaiana, e aí entre Nossa Senhora do Socorro e Itabaiana, e a restauração com melhorias de Itabaiana até a divisa com o estado da Bahia. Então, um empreendimento aí de mais de 700 milhões de reais, mas esse está em fase de projeto. Então, até ele amadurecer para acontecer, é um pouco mais. A nossa expectativa é que em 2026 nós já tenhamos o início das obras. São os 3 grandes empreendimentos aqui no estado de Sergipe, que totalizam, numa estimativa do órgão, cerca de 3 bilhões de reais em investimento aqui no estado, o que faz de Sergipe, que é o menor estado da federação, uma das meninas dos olhos aí de Sergipe, do DENIT no Brasil. Mas aí tem um porém, sempre tem um porém das coisas, né? E eu preciso falar com a sociedade, esse veículo aqui é importantíssimo para isso. Estância, Umbaúba, Cristinápolis, Areia Branca, Itabaiana, Estância Umbaúba, Cristinápolis na BR-101, Areia Branca e Itabaiana na BR-235, a previsão do DENIT é que nós façamos contornos rodoviários. Aí você vai me perguntar por quê? Porque tem tudo a ver com o que nós discutimos aqui. Sim. Não por acaso as travessias urbanas são os segmentos rodoviários que têm a maior quantidade de acidentes, a maior quantidade de óbitos, a maior quantidade de acidentes com feridos com grau de severidade médio ou alto. Então, dentro desse contexto, o planejamento do DENIT é que nesses 5 municípios nós tenhamos contornos rodoviários. Uns vão ser feitos primeiro, outros feitos mais lá na frente, mas a programação do DENIT é que esses 5 municípios, repetindo, Estância, Umbaúba, Cristinápolis na 101, Areia Branca e Itabaiana na BR-235, eles tenham contornos rodoviários também. Então é um resumo rápido aí do programa de aceleração do crescimento aqui no estado de Sergipe. Muito bem, agora Zenaldo, se passa para a gente as informações, acesso, programas, os sites, e-mails. Se uma escola quiser agendar com vocês, toda essa parte aí. Então, eu queria, em primeiro lugar, fixar para que todos conheçam, né, independente de ser professor, né, tá ligado à área acadêmica, conheçam o Conexão DENIT, né? Aí facilmente, né, não precisa nem dizer o endereço de internet, mas você buscando em qualquer programa buscador, seja do Google, etc., você colocando Conexão DENIT, ele vai aparecer certamente entre as primeiras opções. Você vai abrir ali o painel e vai ter acesso ao programa em computador. No celular, você indo na Google Store, você vai buscar também Conexão DENIT, ele vai aparecer a opção do aplicativo. Quem tem Apple, né, também vai encontrar, né, o aplicativo específico. Eu digo isso porque esse aplicativo, esse site, o nosso portal, né, que a gente usa esse termo, portal do Conexão DENIT, ele além da área de materiais didáticos para os professores utilizarem, ele tem a área de cursos, em que são oferecidos cursos para que o professor se prepare, né, no dia a dia para essa área de educação para o trânsito, né? E também ele tem cursos até para as pessoas que não são professores. Por exemplo, a gente tem aqui um curso voltado que é muito interessante para os pais. Eu já fiz esse curso ali, né? Informação importante, que noções básicas de educação para o trânsito, né? Esse eu já gostei. É um curso bastante interessante, uma linguagem muito fácil, né? Digital, no celular você tem acesso a tudo. E vários outros cursos voltados também para a área da educação, né? Eu gostaria também de deixar o contato lá da superintendência, né? A gente tem lá com o serviço de operações, né, que vai estar respondendo aí diretamente essa área de educação. É o 3216-1110, né? É o telefone lá do serviço de operações. Disponibilizar no programa e no cartaz também. Sim. A gente também tem o telefone geral, que é o 3216-1101. Tá?
E eu queria, né, enfatizar, né, para os professores que estiverem ouvindo aqui essa entrevista, né, que se abram para a educação para o trânsito. Se você ainda tem aquela dificuldade, não tem o apoio ainda da escola ou da própria Secretaria da Educação ou da rede particular, né, se a direção não tem, não tenham o medo assim de utilizar esses materiais e gerar mais um trabalho. Esse não é o perfil do programa. O programa Conexão DENIT, ele veio para aliar ao professor, para disponibilizar a matéria-prima, disponibilizar os materiais para que o professor, sem sair do roteiro dele, sem que tenha que criar aulas extras ou tenha que produzir materiais, às vezes com dificuldade. A gente sabe que o professor no Brasil ele é mal remunerado para a importância que ele tem, não é? E não tem o reconhecimento da sociedade, não é? Que isso é um problema no Brasil. A estrutura que muitas vezes é disponibilizada para eles não é a ideal, mas o programa Conexão DENIT vem aí como aliado, tem toda uma estrutura, todos os materiais aí disponíveis para o professor e a superintendência e o DENIT, como de um modo geral, está aliado para tirar dúvidas, né, para ajudá-lo aí a realmente propor aos alunos dele a educação para o trânsito no dia a dia da escola. Perfeito, eu Obrigado. amei. Eu queria Já aqui... está um tempo, o tempo está voando. Mas tem uma pergunta aqui do ouvinte. Já. Eu passo aqui para o doutor. Respondendo aqui a pergunta. O senhor pergunta. responde a pergunta e já faz as considerações finais? Depois a gente... Pergunta do ouvinte aqui, que inclusive eu conheço ele. Um abraço aí, Canela de Aço, Helder Dias. Ele é lutador de MMA aqui de Sergipe, né? Pessoa conhecida aí do meio. Essa questão, ele pergunta o seguinte: como é feita essa distribuição de obras para estar levando melhoria para cada região do estado de Sergipe? A distribuição de obras do Programa de Aceleração do Crescimento ela é feita de duas formas. A primeira, a identificação técnica da necessidade da intervenção, como, por exemplo, as obras que envolvem o DENIT, que são obras de maior porte. Agora, pontualmente, para cada região, existe o PAC Demandas, eu não lembro se o nome é exatamente esse, que é o próprio governo do estado que demanda ao governo federal a execução de determinada obra em determinada região, para que ela possa acontecer através do governo federal ou de recursos do governo federal. Então, dentro desse contexto, se quiser levar a obra para alguma região, tem que conversar com a área competente do governo do estado, aí, educação, saúde, segurança, etc., para que o governador possa fazer essa solicitação ao presidente da República. Nós estamos com 8 minutos. Agora vamos correr. Em poucas palavras, as considerações finais. Depois o nosso... Queiroz, eu queria, em primeiro lugar, agradecer antecipadamente aí, dizer que foi um bate-papo maravilhoso que nós tivemos aqui. Durou mais de 1 hora, né? Um bate-papo muito bom. E dizer que eu estou à disposição para voltar aqui outras vezes. A equipe do DENIT também. Dizer que o DENIT é uma autarquia que tem uma relevância importantíssima no cenário nacional e julgo eu ainda mais importante aqui no estado de Sergipe, dada todo o contexto das intervenções que nós estamos fazendo. Mas, repetindo aqui as palavras do Zenóbio, nada disso, esses bilhões de reais não vão adiantar nada se você, cidadão, não tiver a educação adequada, não tiver a condição adequada para poder utilizar essa infraestrutura. Então é fundamental que, se você puder, inclusive, vá no aplicativo, na Apple Store, na Google Store, e baixe lá o aplicativo Conexão DENIT. Você vai encontrar um farto material aí. Se você for professor, ainda mais farto, mas se não for, também tem material para você, para que você possa descobrir um mundo novo aí em termos de educação e legislação de trânsito. Acho uma coisa muito legal e é um desafio que eu faço a você, a todos nós, né? Precisamos saber utilizar a infraestrutura que a gente tem. E de resto, gente, um abraço. E estamos aí, saudações vascaína, Thalito. Saudações vascaína. Agora, Zenóbio, sua palavra. Opa.
mais uma vez, obrigado a todos e enfatizar de novo que os professores ou você ouvinte que tem um conhecido professor, tem o professor do seu filho, cobre dele, peça que ele conheça o portal Conexão DENIT, buscar o Conexão DENIT, instalar no celular, ver no computador e vai ver que ele só vem a ajudar para que a educação do trânsito chegue ao seu filho e para que a gente melhore essa realidade, tanto sinistro, tantos jovens nos hospitais, né, desse país, sofrendo devido sinistro de trânsito. Inclusive, fazendo, para encerrar aqui meu comentário, esse termo, a gente fala muito acidente de trânsito. Já no Código de Trânsito, a gente já utiliza agora, e nos manuais de fiscalização, o termo sinistro. Aí, às vezes, a pessoa se pergunta por quê, até entende o sentido, mas por que mudou? O que a gente muda é porque acidente, ele dá uma conotação para o cidadão, que é algo que você foge do seu controle, que você não podia fazer nada, que é aquilo. O carro pegou o menino. Mas todo acidente tem as suas causas. Então ele deixa, a nossa visão é o quê? Ele não ser mais acidental, ele é um sinistro. É algo que podia ser evitado. E não foi evitado porque a gente não teve a atitude correta, porque a gente não teve a consciência e não teve a percepção no momento certo. E o que vem para resolver isso é mais educação para todos nós. Eu, inclusive, todo dia estou aprendendo, cada dia que eu encontro as crianças na escola, aprendo com elas. Porque eu sempre repito, não há pessoa tão simples que não possa ensinar, e não há sábio que não possa aprender. Obrigado. Nós agradecemos a presença. Nós temos uma mensagem aqui do Dia Mundial, hoje, de Memória das Vítimas do Trânsito. Uma mensagem do programa Saúde em Foco. Hoje, dia 18 de novembro, dedicamos este dia à memória das vítimas do trânsito e às famílias que carregam a dor de suas perdas. Esta é uma data de reflexão e empatia. Um momento para lembrar de cada vida perdida, que deixa uma ausência irreparável, mas também nos convoca a agir com responsabilidade para que tragédias assim não se repitam. As famílias que enfrentam a saudade, entendemos nossa solidariedade e carinho. Que vocês se sintam acolhidos e abraçados por esta mensagem. Sabemos que a ausência é imensurável, mas queremos que saibam que suas histórias não serão esquecidas e que estamos unidos para transformar o trânsito em um espaço mais seguro para todos. Porque devemos refletir hoje, cada escolha no trânsito faz diferença entre salvar ou perder vidas. A educação para o trânsito é a chave para um futuro, onde tragédias sejam evitadas. Empatia e respeito no trânsito são formas de honrar aqueles que partiram. Órgãos como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, SMTT, DETRAN de Sergipe, desempenham papéis cruciais em promover conscientização e segurança no trânsito. Por meio de ações educativas, trabalham para que cada pessoa compreenda a importância de proteger as vidas nas vias. Neste dia, convidamos todos a abraçar a empatia, acolhendo famílias que enfrentam a perda, valorizar iniciativas de educação para o trânsito, honrar as famílias ao agir com responsabilidade e cuidado das vias. Que a memória de cada vida perdida inspire mudanças em nossas atitudes, nos motive a construir um trânsito mais humano e seguro. As famílias, nosso abraço e compromisso de lutar para que outras não enfrentem a mesma dor. Nós estamos agora fazemos uma oração do Pai Nosso, que pelas autoridades e também pelas famílias. Próximo bloco, momento da reflexão do programa Saúde em Foco, Fé e Espiritualidade com Sheila Queiroz e J. Carlos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão nosso de cada dia, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. E agora nós vamos aos finais, né? Chegamos ao final do programa Saúde em Foco, com os agradecimentos de Sheila Queiroz e J. Carlos. Expressamos nossa gratidão ao Dr. Zenóbio Amaro de Santana Júnior, um profissional exemplar e uma contribuição valiosa no Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito do DENIT, como analista de infraestrutura de transporte de chefe de segurança terrestre DENIT em Sergipe. O Dr. Zenóbio tem sido um pilar essencial na promoção de segurança viária e no desenvolvimento de rodoviárias. E também agradecemos também da mesma forma ao senhor Dr. Ralph, do Superintendente Regional do DENIT de Sergipe, pelo seu incansável empenho em melhorar a infraestrutura rodoviária e promover a segurança no trânsito. Sua visão e liderança tem sido fundamental para o progresso e bem-estar da sociedade, sendo todos essenciais para a construção de um futuro melhor. O trabalho de todos vocês juntos é um trabalho essencial para a nossa vida e para a nossa segurança. É importante destacar também
que o impacto do trabalho realizado no Departamento Nacional de Infraestrutura DENIT vai além da engenharia e infraestrutura. Agradecemos de coração à diretoria, aos superintendentes regionais, a todos os servidores do DENIT, que, com dedicação e esforço incansável, fortalecem o desenvolvimento e promover a segurança da rodovia. Para que todos quiserem rever o programa, estará no TNAD, Portal da Cidadania, um ótimo programa para todos. Muito obrigado.